que os problemas mais pontuais é relacionado ao esgoto, principalmente na região norte e nordeste, e internet de forma geral. Eu não sei se Cirilo já colocou os gráficos que foram plotados ontem, já quando a gente deu uma afunilada. Por quê? Porque a gente percebeu que quando a gente fez o levantamento das 4 variáveis, o que nos chamou mais atenção foi esgoto, né? E internet. Aí foi que a gente fez, a gente foi afunilou a pesquisa com relação ao esgoto. Aí a gente percebeu que o esgoto, as escolas que aparecem com mais incidência, que não tem esgoto, a inexistência de esgoto, elas estão na região norte e nordeste, mais na região norte do que na região nordeste. E com relação à internet, a gente percebeu que muitas escolas têm internet. Aí a gente foi o que a gente fez, a gente afunilou, a gente observou a internet relacionada, a internet que tem nas escolas é para o público em geral, administrativo, docente discente, ou é apenas para uma classe. A gente percebeu que para administrativo, por exemplo, não há praticamente inexistência de internet. Mas quando a gente parte lá para a questão dos alunos, a gente já percebe que há uma incidência muito grande de inexistência de internet. Na verdade, na internet não é inexistência, é existência, né? Então, o que a gente percebeu é que tem muitas escolas que têm internet, porém, mais para o setor administrativo. Quando vai para a questão dos alunos, o acesso aos alunos, não se tem essa internet em muita evidência. Aí foi que a gente conversando, e o grupo ontem, para a gente fazer a relação, né? Aí, inclusive, o grupo acredita, né? A gente precisa conversar para a gente discutir isso, também com você, é claro. Se tem como fazer a correlação dessas problemáticas que a gente percebeu na infraestrutura com o desempenho. E aí a gente já ia, assim, seria um trabalho bem mais aguçado nesse sentido, né? Se for fazer a correlação, se realmente essas escolas que apresentam problema na infraestrutura também apresentam, assim, um desempenho fraco com relação ao IDEB. Gilberto, e representando aí o grupo. O trabalho de vocês falta bastante coisa ainda. Agora, sim, vamos começar aqui discutindo o balanceamento das atividades, certo? Eu quero entrar com esse posicionamento aqui, porque eu não quero que ninguém fique injustiçado no sentido de estar um colaborando mais do que o outro e tal. Eu disse a vocês que eu ia analisar por aqui, certo? Por aqui, eu não consigo ver, nem consigo ver seu nome aqui na edição do e-mail aqui, Gilberto. Realmente. Você não escreveu nada não no artigo? Ainda não, aí não. Por quê? Porque a gente estava, por exemplo, esses gráficos que estão aí postados, eu acredito que a gente não vai ter, pelo menos todos, no artigo. O que é que a gente estava tentando definir? A gente estava tentando definir exatamente afunilando o que a gente vai colocar no artigo. Porque, por exemplo, a gente não viu a possibilidade de falar sobre todos essas 4 variáveis relacionadas à infraestrutura. Aí foi onde a gente afunilou para esses dois pontos. Esgoto na região norte e nordeste, que foi onde a gente viu a maior inexistência, e a questão da internet. A gente plotou ontem alguns gráficos que já traz exatamente esses números, né? Que, por exemplo, na região norte e nordeste, as escolas que não têm o esgotamento, elas se concentram mais nessas 2 regiões. E a maior parte são da zona urbana não, da zona rural. Mesma coisa a gente fez a plotagem dos gráficos com relação à internet, só que a gente não colocou aí, porque a gente já fez ontem, já era um pouco tarde da noite. Aí, a partir daí, é que a gente vai começar
a fazer a discussão com relação à metodologia e às análises, entendeu? É por isso que não tem. Como é que tá a divisão do grupo de vocês? Essa parte escrita aqui, Foi pelo que eu Bruno, estou vendo aqui, parece. foi Bruno que fez. Foi o Bruno que fez. Esses Exato. gráficos que estão aqui embaixo, os primeiros gráficos, quem fez esses gráficos? Esse gráfico aí foi feito por Cirilo, Rodrigo Cirilo. Aí pronto, aí nesse gráfico aí, a partir desse gráfico aí, a gente se reuniu, aí a gente pensou, a gente tem que definir, tem que afunilar mais essa pesquisa, a nossa pesquisa, para a gente ir mais pontual na questão da metodologia e das análises. Aí foi ontem à noite quando a gente se reuniu e a gente percebeu, ó, a gente vai ver a questão do foco aqui no esgoto e na internet. A gente ficou em dúvida se a gente leva para o artigo a questão da correlação entre esses problemas de infraestrutura relacionada ao desempenho com relação ao IDEB. Certo. Mas vamos ainda no ponto de balanceamento. Anderson e você contribuíram com alguma parte aqui? Fizeram alguma análise do gráfico, com a escrita, com a metodologia? Não, aqui, do que eu participei aqui, foi a partir desses gráficos. Ontem a gente foi analisar esses gráficos para a gente afunilar essas questões mais pontuais. A partir daí, a gente plotou os gráficos ontem, e a partir desses gráficos, eles não estão aí colocados aí nesse documento aí. A partir daí é que a gente vai trabalhar a questão da metodologia e da análise. Tá bom. Quanto a essa divisão, é como eu falei para vocês, isso aí para todo mundo, né? Eu estou me baseando por aqui. Não, tranquilo. Então, eu estou vendo aqui o que eu estou vendo é o que eu vou fazer a avaliação, certo? Como é que está sendo a discussão aqui, a escrita dentro do artigo. Tudo bem que tem uma parte aqui que está fora, né? A análise é feita fora, depois é inserida aqui dentro, tudo bem. A realidade é essa, a gente está em construção, né? A gente está. Aí o que a gente queria trazer, é porque o pessoal realmente não chegou ainda, mas o que a gente queria trazer, inclusive conversando com o Rodrigo, já tarde da noite, era pelo WhatsApp, né? Se Rodrigo, você no caso, professor, vê a possibilidade de fazer essa correlação ou se não é necessário, entendeu? Do problema de infraestrutura com o desempenho. Essa é a argumentação que está aqui, né? Escrita, que eu fiz a revisão. E essa era a proposta de vocês inicialmente, não era essa? Era tentar ver essa relação, seja relação, correlação, algum tipo de proximidade entre desempenho e infraestrutura física. E aí, para vocês fazerem isso, vocês vão ter que integrar. Que desempenho é esse? É a IDEB, é SAEB? É o quê? O que a gente conversou ontem foi relacionado ao IDEB, né? Aí, inclusive aí o Rodrigo falou o seguinte, que a gente poderia, se fosse para relacionar, poderia pegar, por exemplo, o resultado do IDEB os últimos 5, no caso, os últimos 10 anos, né? Mas aí a gente não definiu, não deixou redondinho ainda essa questão, se vai fazer essa relação ou essa correlação, tá entendendo? Quantas vezes vocês se reuniram ao longo da semana? Só ontem? Essa semana a gente se reuniu ontem, né? Se reuniu assim para a gente conversar, se reuniu ontem. Mas aí, quando foi a semana passada, nós também nos reunimos, né? No final de sexta-feira, a gente se reuniu para a gente definir essa questão da avaliação desses gráficos. Inclusive, eu estou vendo aqui, ó, que aonde nós... Ó, a gente tem 2 semanas, a gente teve 30 horas para a construção do artigo, análise, tudo, né? A gente está aqui tem a próxima aula, teoricamente teria 15 dias. A próxima aula e a outra seria a entrega final. Então, eu vou avaliar o que vocês me entregarem, certo? Estou assim, disponível. Coloquei os horários lá para marcar reunião. O grupo 3 se reuniu comigo. O grupo 1
se reuniu, vocês não marcaram para a gente conversar. Exatamente. Aí, assim, vocês têm a liberdade de não fazer isso, porque isso é por fora, né? Quando eu digo lá, pessoal, quem quiser se reunir na segunda-feira, eu estou disponível. Vocês não têm a obrigação de fazer isso, mas vocês precisam gerir o tempo de tal forma que, quando chegar aqui no dia 16, que vocês forem apresentar e entregar, eu vou avaliar o que vocês me entregarem, certo? Até onde vocês me entregarem, em termos de análise do problema e da discussão, o que a gente já conversou. A gente passou pela a ideia ontem não, sexta, quando a gente conversou, para marcar com você. Aí sugeriram o seguinte, não, vamos caminhar mais dentro pelo menos dentro do que a gente vai focar, para depois a gente se reunir com o Rodrigo. Foi essa a questão, tá entendendo? Certo. É. Aí eu acredito, eu vou conversar com os meninos, eu acho que daqui a pouco eles entram aí também, para a gente ver um horário para a gente definir com mais detalhe essa questão aí. Como eu estou dizendo, vocês têm um trabalho para fazer, tem um escopo, e aí a gestão de como isso vai ser feito, a divisão de quem vai fazer o quê, o quanto vocês vão se dedicar em cada dia, isso aí é com vocês, certo? Eu É verdade. eu não vou interferir nisso. Não, certo, com certeza. E aí, como eu falei para vocês, tem o trabalho final e tem a avaliação individual que eu estou analisando por aqui. Aqui, eu só consegui enxergar Bruno, que escreveu aqui alguma parte, que talvez até possa mudar, tudo bem, isso é normal, mas fez aqui a introdução, fez a parte de fundamentação, Cirilo colocou aqui, fez os gráficos, veio tirar dúvida comigo como plotar alguns gráficos, eu expliquei algumas coisas a ele. Exato. Anderson, não estou conseguindo ver Anderson aqui em canto nenhum, não vi ao longo da disciplina. E você fez as discussões pessoal, mas precisa ter aqui sua contribuição. Não, com certeza. Você ficou com qual parte? Fiquei em descrever a metodologia. Vocês já fizeram uma subdivisão aí? Bruno ficou com a introdução e a fundamentação. Gilberto vai ficar em descrever, por exemplo, a metodologia. Rodrigo vai ficar na plotagem dos gráficos e na discussão. Anderson vai... Se vocês não subdividirem a equipe de vocês vão ficar rodando e não vão fazer, não. Mas houve, Rodrigo, a subdivisão. Veja só. Rodrigo ele plotou os gráficos e trouxe para a discussão para a gente afunilar o problema, como eu falei. Aí a gente está nessa questão. Se a gente vai tratar esses dois pontos, aí eu vou partir para a questão da metodologia e da análise. Está entendendo? Certo. Inclusive, eu conversando com o Bruno hoje, ele disse que acho que vai atrasar um pouquinho, porque... Com o Bruno não, com o Rodrigo. Porque ele está no trabalho, mas ele vai entrar. Daqui para pouco ele entra. Tá, tudo bem, a gente vai passar para outro grupo e depois vocês podem voltar, não tem problema não. Beleza. Tranquilo, valeu. Agora eu quero que vocês me entendam no seguinte, a gente não vai fazer injustiça com ninguém, certo? Então, assim, é uma coisa que eu acho muito errado nas disciplinas algumas de pós-graduação, é o aluno que não faz nada, o aluno que faz muito, e 2 alunos ficam com o mesmo conceito. Então, assim, vocês têm o tempo ainda até o final do mês, eu estou dando essa cobradazinha aqui, mas, por exemplo, você pode amanhã fazer sua parte, e depois de amanhã até o fim da disciplina. Onde eu vou cobrar mesmo vai ser aqui, certo? Não, tranquilo, eu tô entendendo e concordo plenamente, entendeu? Mas é porque o artigo está em andamento, ele está em conclusão ainda. Certo. Mas a gente vai conseguir, eu creio, né, que a gente vai conseguir cada um das suas contribuições para o desenvolvimento do artigo. E assim, eu estou disponível 3 vezes mais do que a disciplina exigiria de mim. Então, assim, por exemplo, Bruno mandou várias vezes aqui corrigir, dei retorno, final de semana, dia de semana, de noite, de manhã, assim como qualquer outro, de qualquer outro grupo. Então, assim, fez e quer um retorno, quer uma correção, quer sugestão, quer discutir, quer marcar, eu estou disponível. Agora,
eu vou avaliar de acordo com a contribuição de cada um, né? Apesar dos trabalhos serem em grupo, eu estou conseguindo enxergar o que cada um está fazendo dentro de cada grupo. Não, beleza. Tá tranquilo. Oi, José Wander, pode falar. Oi, professor, boa tarde, boa tarde. Não, é porque o senhor fez um comentário aí, até esqueci o que foi o comentário agora, sobre aluno da pós-graduação, como foi que... Só que eu fiquei aqui agitando o negócio aqui, eu esqueci. Algumas disciplinas que eu percebo que o aluno da pós-graduação, ele passa despercebido, passa calado e termina calado e não faz nada. Pronto. Não são todos, claro, né? Isso. Todos falando aqui um caso, uma exceção, exceções. Isso. Não, é só fazer uma ressalva, assim, de fato, eu acho que eu não sei se é problema, eu não sei se é solução, mas eu acho que aqui muitas vezes o aluno ele vem com um discurso tão bonito, tão filosófico, que aí o professor cai, ai, que discurso bonito, mas muitas vezes o aluno da pós-graduação, ele sequer pega no livro para ler, sequer procura o professor para tirar dúvida, né? Não estou aqui julgando ninguém, não estou julgando aqui Gilberto, estou julgando ninguém, só estou falando assim, um comentário que pertinente à sua fala. E eu tenho observado muito isso, e eu estou ficando doido. Eu tenho que parar de estar me preocupando com essa situação. E aí é justamente isso. Se todo professor cobrasse como você, eu acho que as coisas andariam, a educação no Brasil seria as melhores. Até por uma questão de justiça, não sei se a palavra é justiça, mas igualdade no sentido de se um sua a camisa, o outro também deveria suar no grupo. Isso é uma questão de parceria, né? Vamos dizer assim. Mas eu não tô me referindo especificamente ao grupo que apresentou agora, não. Estou me referindo a todos os grupos, certo? Não, e eu estou falando no contexto geral, né? Não estou falando só do que estou falando no contexto geral do que eu tenho observado. Como eu venho de uma matemática aplicada, que eu acho que não existe educação matemática, não existe. Eu sempre costumo dizer assim, não existe educação matemática, matemática aplicada. Existe a matemática, que você tem que saber para ensinar em sala de aula. E aí tem as metodologias didáticas. Mas eu tenho observado muito isso. Eu estava até conversando de manhã, tomando café com uma amiga minha aqui, e a gente estava comentando isso. Tem que estudar, pegar, se virar, passar a noite acordando. Mas não está acontecendo isso. Eu vejo muito isso. No geral, estou falando no geral. Nesse grupo, que nem o grupo. Isso é só mais um pensamento. Mas é porque eu acho assim, José Wander, essa questão do se virar, claro que todos nós temos nossas limitações, né? Isso aí é fato. Uhum. E essa questão de se virar, de fazer, eu acho que é muito peculiar de cada um. É por isso que eu creio que ninguém é melhor do que o professor para ele analisar, isso. Não é julgar, ele analisar com relação ao trabalho o que é que está acontecendo, tá entendendo? Eu concordo. Como é que está sendo encaminhado o trabalho que foi proposto por ele. Agora, eu creio que essa questão do comprometimento, isso é muito peculiar de cada um, por vários motivos, né? Por trás de cada situação tem um contexto. Então, eu acredito que é nessa linha. Mas está tudo tranquilo, sem nenhum problema. Beleza, pessoal. Vamos para o grupo 4, variando um pouco aqui. E assim, não precisa ser... apresentar tudo agora, não. A gente vai discutindo, por exemplo, o grupo de Gilberto aí, se entrar mais alguém pode voltar e a gente começar a discutir de novo. Rodrigo, depois que Rodrigo entrar, Bruno já está por aí, né? Rodrigo, Bruno, Anderson, que está sumido. Estou por aqui, professor. Beleza. Tive que dar uma entrada de uma licença de saúde. Eu fui na coordenadoria aqui do estado. Certo. Pessoal do grupo 4, tá por aí? Jairo, David, Gabriel e Ademir. Alô, me escuta? Ok.
Estamos sim, Boa tarde, professor. pessoal. Acho que só o Ademir que não tá por aqui. Estou aqui, rapidão. Ah, tá? Show, show. Então, dá logo uma palavrinha aí, Ademir, do escopo do trabalho da gente, como é que ficou, para professor e turma se situar. Que a parte da metodologia aí, o Gabriel a gente comenta, e a gente vai comentar a questão da análise que vai se dar de uma maneira conjunta, de acordo com o que cada um está fazendo. O trabalho está em construção, nem tudo que nós estamos produzindo está no template aí, né? Até porque tem uma questão de organização também. Mas ontem mesmo nós tivemos nosso último encontro, alinhamos o que deveria ser produzido em relação ao que vai ser plotado, né? Ao que vem como gráfico ou como tabela. Nós estamos com foco em observar, né, e fazer uma análise a respeito da questão socioeconômica, da influência que ela faz no alto ou baixo desempenho escolar. E aí nós vamos trazer um pouco que a literatura, fazer esse comparativo com o que a literatura vem apresentando. Para isso, nós já fizemos um mini estado da arte, só por meio de artigos, e vamos fazer essa complementação quando fechar o artigo com as informações no qual estamos produzindo por meio de bases de dados como a do IDEB, e também buscando, junto ao IBGE, informações a respeito dos 14 municípios que compõem o aglomerado de cidades da região metropolitana de Recife. Então, eu acho que o que está aí já dá para ter uma ideia do que nós queremos fazer, né? Já é um mapa do que pretendemos fazer. E vida que segue. Pronto, beleza. Com relação à metodologia, né, de como é que está se encaminhando a questão da coleta dos dados, das variáveis selecionadas, o que é que está acontecendo? Primeiramente, a gente teve que delimitar a questão do problema, realmente do artigo, o que é que a gente ia buscar, né, com o objetivo desse artigo. Então, a gente vai utilizar a questão do IDEB, né, da proficiência de matemática, para poder fazer esse comparativo que o Ademir sugeriu, que ele comentou aí. E para poder acontecer o comparativo de fato, né, a gente vai buscar essa questão do IDEB, vai buscar alguns dados que a gente está buscando em dados do censo, que é a questão, são aspectos socioeconômicos, né, voltado ao aluno. Então a gente tá buscando essa informação que, assim, eu já consegui encontrar alguma coisa pesquisando de ontem para hoje. O INSE, né, que é o Índice de Nível Socioeconômico. Já encontrei algumas coisas aqui, estou tratando esses dados para ver se a gente consegue deixar ele bonitinho para poder a gente olhar, né, e conseguir fazer essa comparação. Então a metodologia está caminhando por esse caminho. Gabriel quer dar uma complementada? Seguinte. A gente tem uma delimitação no nosso trabalho que é a região metropolitana de Recife. Ou seja, eu tenho... Assim, eu fiquei com a parte de tentar fazer inicialmente uns gráficos para... Até assim, esse gráfico seria inicialmente para a gente mesmo, né? Para a gente saber que existe uma diferença no decorrer dos anos no aumento da proficiência, ou, por exemplo, o Ademir também ele puxou uma tabela que era informações em que nível a escola se encaixa, se ela está no básico, no insuficiente, no avançado ou no proficiente, se eu não me engano. Aí eu tentei fazer um gráfico, até eu não dei essa notícia para a Ademir ainda,
para dividindo, né? Básico e insuficiente para um lado, seriam escolas, a gente categorizaria em dois. Escolas com insuficiente básico, a gente encaixaria para um lado, e proficiente e avançado seria outro. Só que proficiente e avançado, pouquíssimas escolas conseguem, pouquíssimas mesmo. Pegando do ano de 2009 até 2019, coisa de 15 linhas dá, com que consegue avançado ou proficiente. Aí eu escolhi agrupar diferente. Eu coloquei insuficiente para um lado e básico, proficiente e avançado para o outro. Aí ficou mais equilibrado essa binarização, digamos assim. Eu fiz essa binarização para poder a gente ter uma perspectiva da porcentagem de escolas, né, no decorrer dos anos. Esses gráficos que eu estou falando aqui, eles não estão aí, mas eu deixei o RStudio aberto aqui para mostrar no RStudio, mas eu não sei se vale mostrar aqui no RStudio. Posso mostrar aqui agora. Pode abrir. Beleza. Como é que está a divisão aqui do trabalho? Essa parte escrita. Agora eu vou fechar teu coisa aí, Rodrigo. Pode fechar. Essa parte de introdução aí, quem foi que escreveu? Então, professor, essa questão de divisão, a gente não está muito ligado nisso, não, porque todo mundo escreve aqui, tá vendo? Então, as ideias vêm. Claro que um vai colocar mais informações do que os outros, mas questão de divisão, nós não estamos nesse toque, não. Mas assim, se eu puder falar dessa etapa, a gente... Quem fez o quê? Quem fez o que até o momento? Pronto, a gente tem uma clara divisão aí, que a gente fez entre a gente mesmo, né? Não é nem pensando na disciplina, a gente entendeu que isso seria melhor pra gente. Que era eu e Jairo, a gente focar mais nas análises, por isso que você pode ver aí que não tem nem parte escrita ainda do eu e Jairo. Que a gente deixou Ademir e Davi com a gente, assim, depois daquela última apresentação, você ouviu que a gente teve que reformular aí nosso problema, a gente teve que repensar o que é que a gente vai fazer. Aí a gente deu a seguinte missão, olha, Ademir e Davi vão buscar pesquisas que a gente possa se fundamentar para poder a gente criar realmente de verdade nosso problema. E esse problema que surgiu de socioeconômico é porque Ademir e Davi, eles foram pesquisar e eles encontraram, pelo menos assim, eu nem fui atrás, né, para você ver, ficou realmente a cargo deles dois isso. Eles encontraram e disseram para a gente, olha, a gente tem na literatura evidência de que tem relação, a gente consegue se fundamentar. Aí falta agora, aí eu e Jair agora vai tentar achar isso nos dados. Aí eu fiquei com a parte inicial desse alvo que a gente quer formular, né, que é a nota de matemática, de eu criar visualizações para a gente entender como é que está no decorrer dos anos essa situação. E Jair ele está tentando pesquisar que variáveis utilizar de fator socioeconômico, como a gente vai fazer essa ligação entre a parte que ele está pesquisando e juntar com essas visualizações que eu construí. Ademir e Davi, eu não sei como eles se dividiram entre eles dois nessa tarefa. Eu acho que os dois pesquisaram juntos mesmo. Eu acho que cada um foi pesquisando os artigos aí, se compartilharam. Acho que eles podem falar melhor dessa parte deles. Mas eu sei que a gente fez essa divisão inicialmente. É por isso que vai ter... Assim, pode dar até para olhar, eu até reparei isso também. O que tem de escritura, escrito aí é Ademir e Davi que escreveram. Então, a gente... a divisão que a gente fez... se não me engano, a gente fez 2 encontros. A gente fez um encontro logo no início da semana e um segundo encontro ontem. Nesse meio termo, a gente também debateu muito pelo grupo do WhatsApp que a gente fez. Ficou definido da seguinte maneira. Eu até brinquei na hora, eu disse, não, estou me sentindo num filme de terror. Tipo assim, vamos dividir, vocês dois vão para um lado, vocês dois vão para o outro. Foi o que a gente fez. A gente, depois que definiu, foi Gabriel e Jairo, por um lado, abriu um meeting para eles, e ficou eu e Ademir debatendo sobre a questão dos artigos científicos, de fazer pesquisa. E a gente se debruçou muito, ficou pesquisando. Tanto é que basicamente, essa parte da introdução até a metodologia, tudo que saiu foi a gente que escreveu, mas o outro lado não ficou à deriva. Tanto é que muitas vezes apareciam questões, por exemplo, eu não sei se já, não acho que falaram não foi, que a gente estava com um problema em relação aos anos de 2015, que não tinha nenhum retorno em relação à nota do Saeb, estava em branco. Aí foi quando a gente fez essa divisão, constatou-se isso do lado lá de Gabriel e Jair, e a gente precisou se reencontrar novamente para poder definir, então como é que vai ser? Aí a gente foi atrás de outras bases de dados, foi atrás dos microdados do Saeb, do IDEB. Enfim, então assim, a gente está em constante conversa, está sempre interagindo, sempre alimentando conteúdo lá. E assim, a parte como eu estou dizendo, a parte de Jairo e Gabriel, é porque realmente, como a parte dele é mais a parte de análise mesmo dos dados, simplesmente acho que não chegou ainda, mas está tudo muito bem encaminhado. Isso aí, quanto a isso, está de boa.
Então, eu acho que já pode explicar melhor essa questão de 2015, até para poder a gente tirar essa dúvida com o senhor, professor. Essa é uma dúvida importante para agora, Rodrigo, porque foi quando eu, junto com o Gabriel, a gente foi ver aquela questão de como é que a gente ia organizar os dados para mostrar inicialmente aquela questão do como se deu essa nota de proficiência de matemática ao longo dos anos, né, pelos municípios. A gente encontrou esse buraco, que é que no ano 2015, nesses dados do SAEB, que foram os dados que a gente pegou da atividade anterior. Vocês estão usando a base do IDEB, né? Isso. E essa socioeconômica está vindo de onde? Ou vai vir de onde? Tá aqui. Vocês já fizeram a integração com dessas duas bases ou não ainda? Não, tá no processo agora, imediato, online. Sim, mas ó, o negócio do IDEB é porque tá vazio. Nota proficiência de matemática está vazio 2015 nessa base de dados. Aí o Ademir, ó, o Davi conseguiu pegar os microdados do SAEB, onde ele pegava especificamente essa proficiência matemática 2015, beleza. Só que essa planilha, ela não está preenchida devidamente, porque ela traz a média de proficiência de matemática por tipo de localização da escola e encadeia pela rede, porque tipo, ele traz assim, rede estadual, rural, média tal. Aí, muitas vezes, embaixo ele traz do mesmo município, né? Para uma rede que ele coloca os três juntos, estadual, municipal, federal, aí ele bota rural de novo, do lado, né, na outra coluna, e a média é a mesma. Então, tipo, não existe, a gente não conseguiu identificar uma lógica, ou como a gente pode aproveitar aqueles dados, porque tá muito complicado aquilo ali. Então, o que a gente queria saber é... Quais dados você está falando? Não tô entendendo. O que a Ademir trouxe para vocês, né? Deixa eu tentar falar rapidão, que como eu tô com a tabela aqui aberta. Pronto, deixa eu falar aí. A gente basicamente quer pegar a nota SAEB matemática no decorrer dos 10 últimos anos, né? Seria de 2011 a 2019. Só que eu fazendo as filtragens aqui, eu percebi que em 2015, essa variável aqui, nota SAEB matemática e nota SAEB língua portuguesa, tá tudo NA. Por exemplo, aqui eu tô em 2019. Se eu conseguir achar 2015 aqui, 2017... Pronto, aqui é 2015. Vocês estão diferenciando o estado, a rede, ou tá tudo junto? Assim? Até agora, no meu conjunto que eu fiz, eu estou juntando municipal e estadual, mas na geração do gráfico eu dou aquele facet wrap para cada um ter seu gráfico. Certo. Vocês pegaram essa base pelo que eu soltei lá na atividade ou lá no base dos dados? Aí eu não tenho certeza que essa base... Foi o da atividade. Do DEB mesmo, do microdados. Do microdados. Ano a ano a gente pegou. Não, 2011 até 2019. Ah, foi? Eu achei que era da atividade lá. Não, porque quando eu joguei... porque assim, quando eu já te entreguei, eu já tinha mesclado tudo, entendeu? Essa tabela que eu joguei para você do lado do IDEB, aquela última, que até tá com o nome, acho que Query 2, se não me engano. Não, a Query 2 foi outra coisa, enfim. Eu já tinha pego todas elas, os dados, que eu até brinquei assim, eu burlei o sistema, porque eu usei o Excel para fazer isso. E como os dados estavam relativamente pequenos para poder abrir no Excel, eu estava podendo fazer um filtro mais rápido. Então eu pegava... E também o ano 2011 ele estava disposto de uma maneira diferente dos outros anos. Então eu precisei abrir o Excel para poder dar uma reorganizada e poder mesclar tudo. Não, mas assim, só para deixar claro, o que eu estou usando aqui nesses gráficos que eu fiz até então é o que eu estou usando desde o tempo das atividades, daquelas 3 questões lá. Sim, esse que você está falando é o que não tá tudo NA, do 2015. Pronto, então, aí eu estou dizendo justamente os gráficos que eu passei para Jairo foi justamente dos microdados do IDEB mesmo, que eu peguei tudo, fiz uma mescla e passei para ele. Certo, mas aí eu não entendi se respondeu o Rodrigo. É porque tem um processo aí intermediário que eu não fiz parte, eu não sei como... Isso aí vocês estão trabalhando, só estão mexendo por enquanto na base IDEB, só IDEB, né? Por enquanto, eu só mexi nela. Teve um momento que, quando a gente identificou esse problema de 2015,
A gente queria pegar, a gente queria ir lá no site, pegar apenas o ano 2015 e ver se tinha lá o que a gente queria para juntar com essa. Só que a gente não conseguiu fazer isso, porque lá tava muito estranho. O linkjar olhou, Então, eu aí olhei. pronto, deixa eu posso explicar essa parte. Então, os dados que estão aparecendo, que estão com vácuo de 2015, são os dados daquele banco de débito que a gente trabalhou desde o início, que você disponibilizou, Rodrigo. Esse primeiro. Certo? Aí, como tava com esse gapzinho lá, com esse buraco ali, chamando a palavra mais... Aí a gente foi atrás de mais dados, onde é que a gente pode achar? Aí foi quando a gente, no site do IDEB mesmo, achou os micro... foi até... Ademir que passou para mim. Ó, Davi, vê aqui no site do IDEB. Aí, aquela coisa que eu falei, né? A gente tá meio que, tipo, um trabalho numa parte mais teórica, outra parte mais de análise de dados, eu tô ali no meio. Então ele passou para mim, eu comecei a fazer o filtro, baixei os microdados de 2011 até 2019, que são o que a gente ia precisar, e sair extraindo as informações que a gente realmente ia precisar em relação a esses dados, porque lá tem banco de aluno, questão de aluno, questionário socioeconômico, então eu peguei o que a gente precisava, que eram os resultados das médias do IDEB. Peguei, aí como estavam dispostos de maneira diferente de uma para outra, e na hora de abrir, eu abri no Excel, eu disse, não, bom, eu vou aproveitar que eu estou no Excel. Aí eu peguei somente aquela parte que interessava, que eram as referentes às notas do SAEB, até botei de português também, só para desencargo de consciência, mas estava lá de português e matemática, aí coloquei tudo já lá. E uma diferença é que nesse caso aí, dos microdados do IDEB, ele dá diretamente a média mesmo. No outro banco de dados do IDEB, que a gente estava pegando desde o início, ele tem as notas separadas. Não tem a média, certo, não. Mas você conseguiu ver 2015, então? Sim, nesse sim. Certo. Mas por que tu não já fez logo a integração lá com o socioeconômico? Porque o que está me preocupando vocês estão fazendo uma argumentação do artigo que vão buscar entender essa relação entre socioeconômico e desempenho, ou proficiência. O que está me preocupando cadê o dado para vocês fazerem isso? Porque vocês só estão com o dado da proficiência, né? Pelo que eu estou vendo aí. Mas aí que tá, professor, porque como a gente teve esse problema, a gente já ligou um alerta, então a gente acabou... Vamos tentar resolver esse problema aqui primeiro, aí o próximo passo seria... David. Oi, fala, Demir. David, a literatura que nós estamos com ela em mãos, ela já garante isso aí. Não, então, eu sei, mas... Não tem preocupação, não. Eu acho que ele está perguntando em relação aos dados. Eu acho que ele está perguntando. Não é isso? Sim, a literatura ela vai dar um suporte e um indício do que vocês estão querendo provar. Mas o que é que vocês estão querendo provar? Não é essa relação entre socioeconômico e... o Gabriel acabou de dizer aí em relação que, pelo que ele já está vendo, o percentual de insuficiente básico é bem superior à relação proficiente e avançado. Então, daí a gente já tem uma noção do que nós estamos trabalhando, do que nós estamos na perspectiva. Também, o que o professor está tentando perguntar é o seguinte: a gente quer fazer uma relação entre duas coisas diferentes, né? Nota e socioeconômico. A gente tem o que a gente quer de nota, mas a gente ainda não tem de socioeconômico. Eu vi que Jairo postou alguma coisa no chat que eu acho que é tentando responder Rodrigo. Isso, que eu vou tirar os dados dali, daquele site ali. Tem lá os microdados 2011, 2013 e 2015, 2019. Aí eu vou dar uma olhada neles para poder já andar com isso aí. E a coisa está sendo feita muito em grupo também. Dentro dos próprios dados dos microdados do SAEB, não tem, não, questionário socioeconômico, dados socioeconômicos, não? Tem. Assim, pelo menos um dos que eu visualizei tem, só que ele não coloca de uma maneira que você entenda o que está ali. Porque, assim, o que ele coloca lá é o número da questão, o tipo do questionário, e coloca as alternativas selecionadas todas juntas, tipo A, B, B, C, D, E, não sei o que, não sei o que. Então, tipo, a gente teria que ir no questionário, visualizar cada resposta e traçar um perfil, pelo que eu entendi. Então, não tem isso de uma maneira fácil, não. Eu entendi a reformulação do problema de vocês, né? Eu entendi a questão central. Eu só não estou vendo ainda vocês com a base pronta para responder essa questão. Porque, como eu disse, vocês precisam ter uma base onde ela esteja integrada questões de proficiência com questões socioeconômicas, para poder vocês puxar alguma relação ali, seja correlação, seja
percentuais, relacionando percentuais. Porque quando você diz, respondendo a Ademir, quando ele diz, um grupo aqui bem grande está dentro de uma categoria insatisfatória e apenas um grupo pequeno está dentro de uma categoria, entre aspas, satisfatória. Ok, mas quem são essas pessoas? Socioeconomicamente falando, que estão no grupo maior e no grupo menor. A gente não consegue ver. E a questão de você gira em torno disso. Né? Mas é como eu estou dizendo, Professor, professor, nós temos três dados. Nós temos três dados. O IDEB, o censo escolar. O censo escolar traz um pouco disso. E dentro do... Esse banco de dados aí, eu não sei onde foi que o senhor pegou. Se foi lá no próprio MEC ou se foi no INEP. Porque o banco do INEP, que o Davi foi buscar, tem informações diferentes dessas que os meninos estão trabalhando, que foi o banco que você colocou lá no Google, no Drive. Não, aquele ali foi então, lá no atividade, INEP né? também tem informações desses questionários socioeconômicos que são aplicados tanto para professor, diretor, aluno, relação de infraestrutura escola, tem tudo isso. Então, eu acho que esses microdados aí seria suficiente. Não precisa usar aqueles que eu coloquei lá, porque ali foi para atividade. Eu fiz um recorte ali para ficar menor a base e tal. Vocês usam do microdados. Pois Agora, essa que é a questão. Toda a fala no percorrer das aulas vem indicando, pelo menos é que eu estou entendendo da maioria dos colegas aí, vem indicando para usar aquilo lá. Não. Né? Então, muitos são receosos em ir buscar outras informações. Por exemplo, nós temos informações no IBGE, nós temos informações no INEP, que tem muita coisa lá no INEP, e aí ficou restrito. Por isso, na última aula, eu perguntei, professor, é obrigatória a utilização daquela base de turmas que foi dada para nós? Porque parece que ficou condicionado, tá vendo? Não, é verdade, tá misturando, misturou. Você está misturando, Ademir. Eu não vejo. Tá misturando, sim, tá misturando, mas eu quero falar logo. Eu não vejo dessa situação. Então, por exemplo, nós temos informações, a questão é trabalhar, é o trabalho que nós estamos fazendo nas informações. Aonde buscar e como revelar essas informações. Pronto, e assim, o que o nosso problema está deixando claro aí? É que esses dados que nós sabemos que existem, estão sendo bancados pela literatura que nós já encontramos e que isso vai aparecer até o dia de nós entregar o trabalho. Você está falando uma coisa que não tem relação com o que eu falei. A base inicial que eu disponibilizei para vocês não tem nada a ver com o IDEB, na verdade. Ela era a base do censo escolar. E aí vocês chegaram em um impasse que foi discutido. Eu, Jairo, acho que foi com o Jairo em algum momento, e aí eu abri para vocês a possibilidade de integrar com outras bases ou utilizar outras bases. Inicialmente não se falava nem IDEB, quando o trabalho foi estabelecido. Posteriormente, devido ao que vocês encontraram lá, que eu não me recordo agora qual foi o impasse, alguma coisa relacionada à atividade complementar, alguma coisa assim, que vocês verificaram que tinha uma frequência muito baixa e tal, e resolveram mudar o problema de pesquisa. Eu disse, tudo bem, não tem problema não. Essa é a história. Entendeu, Davi? Então, isso. Aí veja, o que eu estou dizendo. Na verdade, a gente está caminhando, isso aí é fato. Sim. O que acontece é, como a gente teve uma parada necessária por conta desse gap que ficou lá, a gente não podia dar um passo adiante sem resolver aquele problema. Então, meramente, a única coisa que aconteceu foi isso. A gente parou ali para resolver aquele problema, para achar onde é que tinha esses dados que a gente podia, pegamos os microdados, fizemos a separação e pronto, agora a gente já tem. Vamos passar para o próximo passo, que vai ser agora a questão socioeconômica. Então, assim, a coisa está caminhando, a gente está fazendo, a gente deixou tudo separadinho, muito, muito bem delineado, e só que, assim, certamente tem hora que aparece questões para se resolver, mas não se resolve tipo, de uma maneira de uma hora para outra. Resolveu-se, pronto. Agora vamos partir para a próxima etapa. Basicamente é isso. Certo. Olha, o que eu estou falando para vocês é o seguinte. Para vocês responder que duas coisas têm relação, certo? Do ponto de vista estatístico, a disciplina aqui é de estatística, certo? Ciência de dados. Para vocês responderem isso,
as variáveis precisam estar integradas. É isso que eu estou falando para vocês. Eu estou dando uma dica para vocês não chegar lá na frente e não conseguir resultado. Então, se vocês estão dizendo que vão relacionar, buscar entender essa relação entre socioeconômico e proficiência, desempenho, seja lá o que for, vocês precisam integrar isso. Eu entendo todo o impasse que teve. Eu estou dando essa dica para daqui para frente vocês tentarem de alguma forma integrar isso. Seja diretamente na base lá do SAEB, que é disponibilizada nos microdados, que lá já tem algumas questões socioeconômicas e tem as questões de SAEB. Ou integrando com outra base da forma que vocês acharem melhor, por exemplo, uma base do IBGE ou outra que vocês acharem de microdados públicos. Isso que eu estou falando até agora. Vocês conseguiram entender isso aí? Eu não estou dizendo se está certo, se está errado. Eu estou dizendo assim. Não, professor. Assim, a gente está entendendo. Mas, ao contrário, eu estou explicando justamente por que a gente acabou tendo que parar nessa parte aí. Não é que a gente não vai ver o restante, a gente só teve que parar. Mas a ideia é continuar. Por exemplo, você está dizendo, não, vai ver por ali, vamos ver. Isso aí é a partir de então, resolver essa primeira pendência, vamos seguir adiante. Isso aí é tranquilo. É só explicando realmente o porquê que a gente ainda não tinha dado o prosseguimento. Não, eu entendo a complexidade que está por trás, eu entendo o quanto vocês já se esforçaram. Eu estou dando uma dica para vocês conseguirem responder o que vocês estão levantando. Certo. Vocês só vão conseguir responder o que vocês estão levantando integrando a base. Que aí quando você puxar aquela questão que eu falei nesse instante, tem um grupo aqui que está com uma frequência muito alta, que ele é um grupo que não está, entre aspas, satisfatório, de acordo com o limiar aí que Gabriel cortou. Beleza, mas quem são essas pessoas que estão nesse grupo? De proficiência baixa, por exemplo, vamos dizer assim. Ok. Esse grupo é predominante, ele tem uma frequência muito alta. Ok. Mas quem são, do ponto de vista socioeconômico? Aí vocês só vão conseguir relacionar essas coisas quando a base estiver integrada. Uma base com esses dois grupos de variáveis. Perfeito. Gabriel quer falar? Tá com o mouse aí Aí, Gabriel? junto no... Acho que o Gabriel estava tentando mostrar alguma coisa aí faz um tempo já. Concluindo também a conversa, em resumo, a gente não fez essa integração ainda, a gente precisa fazer, com certeza. E, como eu disse, essas informações que eu tenho foram informações iniciais para a gente visualizar e ver que tem cabimento a gente seguir. Aí eu usei essa inicial do IDEB mesmo, porque era onde tinha a nota SAEB matemática já para a gente, né? Fácil assim. Uhum. Nem pensei em pesquisar outras tabelas e tal. Mas aí, se, por exemplo, agora que o senhor já entende mais ou menos assim, o que alvo a gente quer descrever e em base em quê, se puder dar dica de onde estão essas bases, quais podem ser essas variáveis, se quiser também dar essa dica, né? O Jairo já deu uma dica aí. O Jairo, eu não posso baixar depois e dar uma olhada na base IDEB microdados. Então, SAEB mesmo. A SAEB tem um questionário socioeconômico. Agora ele tá num vetor só, Jairo? É tipo assim, pelo que isso foi Davi que tirou um recorte e mostrou pra gente como é que tava. Tipo, tinha lá, eu acho que era o tipo questionário, porque tinham várias letras em maiúsculo juntas, como se desse a entender que fosse um gabarito, entendeu, Rodrigo? Tipo, tinha A, C, B, B, e em cima tinha um símbolo lá que eu acho que era aquele questionário, aí tinha socioeconômico, tipo 1, algo assim. Entendeu? O que eu penso de legal disso é porque seria melhor para traçar perfil, caso a gente consiga destrinchar bem, né? Porque a gente entenderia, tipo, olha, o grupo que tá ruim, ele segue, pô, ele marcou B aqui, que B significa, sei lá, não tem geladeira em casa, vai saber. Mas assim, a gente conseguiria traçar bem o perfil, se a gente for pegar esse. Outra opção que a gente tem, talvez, é se tiver um valor numérico que descreva eles, aí seria muito mais fácil para a gente fazer uma correlação, né? Correlação não vai ter valor numérico, não. Vocês vão ter esses valores. Tem, não tem, quantidade de... Coisas perguntando se moradia relacionada a questões realmente socioeconômicas. Mas, do outro lado, vocês vão ter essa questão numérica que é a proficiência, né? Tem uma... Pode falar. Posso falar rapidão? Não sei se eu levantei esse negócio, mas não sei se rolou uma resposta aí para esse problema, que é aquela bronquinha daquela lacuna de 2015, que não tinha esses dados lá. O que eu acho que pode acontecer?
né? Porque a gente ver agora não rola, né? Porque teria que abrir, a gente olhar direitinho e tal. Podia marcar uma reunião com você, Rodrigo, para a gente sentar direitinho, ver esses dados, você depois ver, acho melhor a gente sentar junto. Ver esses dados, tentar entender, porque tipo, ele traz uma média por região, se dá para a gente usar isso, entendeu? Porque os dados lá, na nossa base do IDEB, que a gente pegou lá da base dos dados, 2015 está em branco, entendeu? Aí tá com Não, essa lacuna. mas David não disse que no dado do IDEB, microdado direto do IDEB, essa lacuna não existe, né? Ela tá ok. Não, então, nesse microdado, David me corrija aí, certo? Se eu estiver errado. Que é aquilo que eu vi com o Gabriel, não sei se eu mostrei a ele, mas eu abri esse microdado, e quando eu fui visualizar, eu vi essa questão que eu tô falando a você, que ele dá a média por região, pela rede e por região. Ele não dá essa média por escola, que é o que a gente tá analisando, entendeu? Eu vou ver se eu abro aqui o arquivo para poder mostrar, para poder ele dar uma Abre olhadinha aí. do que é, como é que tá. Só achar ele aqui. A gente pode sentar e analisar junto, não tem problema não. Marca um dia, a gente faz isso. Abre a Beleza, base, vai olhando junto. beleza. Agora sim, eu acho que 2015, pelo que eu estou vendo aqui no Saeb, tá ok, né? Nos microdados, nos microdados do governo. O da base de dados aqui, eu preciso baixar para ver o que foi que aconteceu. Mas eu acho que dificilmente eles iriam cortar esse 2015 aqui, tendo em vista que na base original. E a gente achou estranho também quando viu lá cortado. Esse buraco aqui, danado é isso aqui. Só para deixar claro, esse NA é só no Nota Sabe Matemática e Português. Todos os outros valores possuem. Isso, ele tem a UIDEB e tal, só não tem no Saeb Matemática e Português. Peraí. Na base tem IDEB, ou tem proficiência em matemática e português não tem, e a média IDEB tem. Isso. Sim, é porque... O nome é Nota Saeb Média Padronizada. Tem. É porque ele pega aquela outra variável lá que compõe o IDEB, que não é relacionada ao Saeb, que é frequência de aluno e tal. E aí constrói joga na fórmula e constrói. Não, então, Rodrigo, é porque o que ele usa aí, né, nisso que tu falou, ele não usa diretamente a nota Saeb matemática e a nota Saeb português. Ele usa a nota Saeb padronizada que o Gabriel acabou de falar. Que ela o que é? Ela é. O cálculo dela é tirado pela nota Saeb português e matemática. Eles colocaram direto, sem colocar a nota Saeb matemática, que é a da proficiência, tá ligado? De matemática. Entendeu? Sei. Vocês estão pensando em usar a proficiência em si. Desde o início. Nesse aqui, Jairo? Pera aí, deixa eu ver. Não. Não foi essa que eu passei pra tu, não? Não. O que tu botou lá no grupo, o nome do arquivo não era nem esse, era Saeb, Microdados Saeb 2015. Ah, então eu tô confundindo. Então deixa pra gente fazer um resumo com o professor depois. Beleza. Eu acho que eu tô pegando o arquivo errado. Mas, Gabriel, quer mostrar não o que você fez aí? Vai, eu mostro. Tá, justificando algumas filtragens aqui, né? Os escolares a gente escolheu fazer com anos finais, né? Nono ano. Rede eu quis pegar municipal e estadual para depois fazer 2 gráficos para cada um gráfico para cada um, mas eu peguei logo os 2 aqui. O ano não tem 2015 aqui, aí eu preferi, a gente decidiu isso, né? Como a gente não tem o que fazer, por enquanto a gente segue incluindo 2009 para ter uma abrangência maior. Eu não sei o quão problemático é faltar 2015, né? Mas acho que... Não, mas a questão não é nem problemática, é porque eu acho que ele existe. Deve ter algum erro em alguma coisa da base. Ele existe, não faz sentido, não. Certo. Aí, de município, eu fui pesquisando os 14 municípios que compõem essa região metropolitana aqui de Recife. E deu um select para selecionar só as dados que interessam a gente, né? Aqui eu converto para fator, o ID município e o ano. Aí aqui a porcentagem de escolas acima do nível básico em matemática. Eu coloquei nível básico porque, como eu já tinha dito, o outro nível, que se eu não me engano é proficiente, é a partir de 300.
e ficaram pouquíssimos zoom. Eu posso até testar aqui, só para mostrar. Esse limiar aí, esse valor, ele está na literatura? Tem um quadro, eu peguei do que Jairo me passou, mas se não me engano, a Ademir ele pegou que existe. Tem um limiar para anos finais e para anos iniciais. Aí tem essas 4 divisões, que é insuficiente, básico, se eu não me engano, proficiente e avançado. Aí o limiar do proficiente e avançado é a partir de 300. Se eu vier aqui, eu faço isso aqui com segurança porque dá para olhar aqui direto, que o 1 só pega os tipo 10 primeiros no máximo. O resto é tudo 0. Aí como eu percebi isso, eu troquei para 225, que aí ele inclui o básico também, e só deixa, é como se ele tivesse separação, quem é insuficiente vai para um lado, quem está acima do insuficiente, ou seja, quem está no básico para cima vai para o outro. Aí olhando aqui, eu já percebi que tem uma quantidade bem maior, né? De 1, que ainda vai 1, aqui já é 0, mais ou menos tá, 1 ainda é maioria. Mas aí beleza. Aí eu fiz aquele que eu já tinha feito nas questões, que é para fazer o cálculo da porcentagem. O gráfico não é dos melhores, mas dá para ter uma noção da evolução, né? Aqui eu não tenho o nome dos municípios ainda, eu vou tentar trocar o ID pelo nome do município, mas dá para notar que, por exemplo, aqui esse que está representado por uma cor rosa forte, chegou no ano de 2017 com 100% das escolas atingindo pelo menos o nível básico. Sendo que antes ele estava perto de 25%. Ou seja, ele evoluiu 2013, tem esse gap do 2015, claro, né? Mas 2013 estava com 2015 aí. 25%. Alguma coisa aqui no meio de 2015, não sei, mas 2017 foi parar 100% e depois caiu para mais ou menos 70%. Aí, esse aqui é a ideia da. Claro que esse não é o melhor gráfico, mas a gente estava querendo, de alguma forma, criar uma visualização que a gente consiga perceber que existem oscilações no decorrer dos anos e que existem grandes diferenças entre um município e outro. E esse gráfico, por mais estranho que ele pareça, dá para perceber que existem diferenças e que existem essas oscilações no decorrer dos anos. Não tem um município que sempre só sobe, sempre eles sobem, descem. Essa base já está município ou ela está escola? Ela é escola, mas ela também divide por município. Ela tem o ID município e ID escola. Ou seja, quando eu faço o ID município, ele está reunindo as escolas. Mas cada linha dessa é uma escola, né? Sim. Isso. Sim. Cada linha é uma escola. Então, Mas pode ter. Então, mas vocês estão tirando a média das escolas daquele município, não, né? A média? É porque assim, mostra o gráfico aí. Nesse gráfico aí está mostrando o quê? Município ou escola? É escola, mas a cor tá por município. A porcentagem de escolas. Ou seja, aqui para esse rosa aqui no máximo significa 100% das escolas desse município estão no nível básico ou maior. Já esse aqui é, sei lá, 15% das escolas desse município conseguem o básico ou mais avançado. Estou entendendo. Mas se eu estou tendo que explicar o gráfico é porque ele ainda não está muito bom. Mas assim, o agrupamento é por município e a porcentagem é pelas escolas. Mas tá um emaranhado aqui ainda. Não, mas tem informação. Aí vocês estavam pensando em primeiro começar a entender essa proficiência para depois discutir o socioeconômico, é? Ou já discutir junto, enfim. Essa foi uma das pautas. Fala aí, Rodrigo. Tem múltiplos caminhos de a gente atacar, tá entendendo, pessoal? Não é receita de bolo, não. Depende do insight de cada um, da visão como pesquisador, do que quer responder e tal. A princípio, Rodrigo, até Gabriel pode confirmar aí, a gente, na reunião de ontem, foi ontem, não foi? Foi. Reunião de ontem, a gente se perguntou sobre isso, né? Por onde a gente partiria, vamos dizer assim. Foi que a gente pensou, né, de fazer essa divisão, né, das escolas com relação aos níveis. Aí Gabriel já sugeriu essa partição aí pela quantidade que retornou cada grupo. E a partir disso a gente identificar uma espécie de perfil socioeconômico desses grupos, entendeu? Acho que seria legal, a gente pensou nisso. Se vocês forem nesse caminho,
vocês já conseguem descrever alguns desses resultados aí, porque eles são independentes no início, né? No início eles vão falar, vocês vão discutir sozinho, e depois vocês vão fazer algum tipo de relação socioeconômica. Tem outra coisa aí também que tem relação, porque esse primeiro gráfico que ele mostrou está a nível de escola, ou está a nível de município, né? Então, questões socioeconômicas municipais talvez tenha mais influência do que questões socioeconômicas individuais, né? Mas aí depende da linha que vocês forem. O microfone tá. Isso é município. Foi uma coisa que, inclusive, eu fiquei perguntando ontem. Se a gente iria atrás de que tipo de dado. Que eu percebi que na fala, na discussão da gente, Ademir ele ia muito por um caminho de querer analisar o indivíduo. Tipo, ele dava alguns exemplos, tipo, às vezes a criança, o pai não é formado, isso influencia, porque, não sei lá, o nível de escolaridade dos pais, quem é que ajuda ele, se ele já, sei lá, assim, deu a entender que ele queria tentar fazer algo a nível familiar. E Jairo, as pesquisas que Jairo estavam fazendo, ele estava olhando, se eu não me engano, a escola. Mas eu acho que é uma linha legal, porque eu realmente não sei do alinhamento da gente, o que é que a gente vai seguir no final de tudo, né? Mas assim, a gente quer definir nível socioeconômico para ver se explica a evolução, a diferença de notas e situação daquele município. Se caberia o estado em si do município, eu acho que seria bacana, porque eu gosto desse formato, tem esses gráficos, eu tento, claro, não seria esse aqui a versão final ainda, mas algo nesse sentido aí explica como é que estão essa situação, assim, explica o panorama geral dos municípios, e depois vai dentro do município tentar fazer uma segunda explicação é como se fosse assim. A gente está mostrando a mesma coisa, só que primeiro um panorama das médias e depois um panorama socioeconômico, e aí discute que relações isso tem. Se existe influência de um com o outro. Pelo menos eu não pensava em ter gráficos que misturassem as duas coisas juntas. E o gráfico que me dissesse, olha, quanto maior, sei lá, quanto pior o resultado do questionário, pior também é a média. Eu pensava mais a princípio dessa forma, que o senhor acabou soltando aí sem querer. Isso seria a forma realmente entrelaçada, né? Outra forma menos entrelaçada por exemplo, você fez o estudo aí dos municípios, tem essa lista de municípios. Aí você iria outra base que fale sobre questões socioeconômicas de município e iria filtrar esses municípios aí e gerar mais um conjunto de visualizações para discutir em cima. Isso mesmo. Seria duas análises separadas, ficaria um pouco menos, do ponto de vista técnico, um pouco menos complexo e atenderia também. O grupo está entendendo isso aí? Seria como se fossem duas sessões de discussões. Uma sessão está mais relacionada ao panorama da proficiência e tal, as cidades. Nesse caso aí você está usando município, né? Podia ser outra coisa, mas você está usando município. Os municípios que mais se destacaram ao longo dos anos, tal, ou os que têm maior dificuldade e tal. Beleza, fiz essa discussão todinha. Agora eu abro uma segunda sessão de discussão que pega esses municípios que tiveram ênfase na sessão anterior e vou discutir outras questões ali, socioeconômicas, ligada a questões socioeconômicas, que pode ser de outra base, que tenha, claro, essa lista de municípios, para você poder filtrar ela, né? Pode ser também. Agora, nesse caso aí, algumas coisas mais avançadas, tipo, correlacionar uma coisa com a outra, tal, fazer um teste para ver essa relação mais forte, você não vai conseguir, né? Vai ficar no nível descritivo, assim. Mas pode ser também. É bom vocês definirem essa questão de se vão pegar características rapidão. Características escolares ou características do estudante em si. Pode falar, João. Beleza. Porque eu preciso sair aqui rapidinho para pegar um negócio ali na porta. Precisou de alguma informação minha ou algo assim? Não, né? Qualquer coisa, eu tô aqui agora de novo online. Beleza. Não, pode ir. Quando você voltar, você avisa. Não, já fui, acabei de voltar. Eu não ouvi, entendeu? Se alguém me chamou, beleza. se já isso, beleza. Aquilo, entendeu? Não, eu não sei se você entendeu o que a gente falou agora.
Bota aí, Acho que Gabriel. não. Eu acabei não pegando. Eu acabei não pegando, mas O aí R? tá no. Pode abrir o R naquele gráfico que estava plotado. Chama aí. Foi uma correria aqui. Ó, o Gabriel começou a fazer algumas plotagens relacionadas à proficiência ao longo dos anos para a região metropolitana. Isso aí é a região metropolitana? É? Hein, Gabriel? É sim. 14 municípios. É sim. Pronto. E região E aí, metropolitana do Recife. eu tinha dado a sugestão anterior que era integrar as bases antes de fazer essas análises. Só que existe outra forma que eu faço uma sessão de análise só discutindo essas questões relacionadas à proficiência, que estão aparecendo nesse gráfico, nos outros. Depois eu abro outra sessão, seleciono essas escolas, abro outra sessão e vou ver como são as características socioeconômicas dessas cidades. Escolas não, cidades. Né? Isso eu estou dizendo cidade porque vocês estão mostrando aí por cidade, né? Então não tem como a gente fazer uma relação do estudante em uma cidade toda. Porque como é que eu vou dizer, como é que você vai dizer assim? Por exemplo, qual foi o que mais se destacou aí, Gabriel? Beleza. Tu sabe que cidade é essa, não, né? Pode falar. Tá sem microfone. Sem microfone, boy. Mas não é fogo, eu falando aqui sozinho. Não, mas em resumo eu não sei. Não, tudo bem, mas... Assim, mas se eu não me engano, eu coloquei no grupo do WhatsApp a cidade e o ID. Eu consigo pegar isso fácil. Mas agora, de cabeça assim, pra olhando rápido, posso tentar buscar aqui no celular, mas... Vamos supor que é Jaboatão, vai. Pra seguir aí. Beleza, Jabotão. Então, aí, se na discussão socioeconômica vocês vão discutir Jaboatão, que teve maior destaque. Vamos dizer que vocês escolhem as primeiras, as que tiveram maior destaque, ou o inverso, né? Que não tiveram destaque ao longo dos anos e tal, e vão discutir questões socioeconômicas. Pegar, entre aspas, pegar melhor e pegar que teve mais déficit. E aí vai discutir questões socioeconômicas. Aí vocês precisam ver se vocês vão discutir a nível cidade, a nível escolas ou a nível estudante. E como é que vai ser essa plotagem para dizer, olha, tá vendo Jaboatão aqui, que teve destaque ao longo dos anos, tal. Os estudantes de Jaboatão se comportam mais ou menos dessa forma. A maioria é dessa forma. E aí a gente pegou a outra escola, que teve um destaque inferior, vamos dizer, não esperado, e tem essas características socioeconômicas que se diferenciam da maioria dos estudantes de Jaboatão. Ou não vou chegar nesse nível, não, vou chegar no nível escola. Então, vou analisar as escolas aqui de Jaboatão, questões socioeconômicas relacionadas à escola, ou vou relacionar questões relacionadas ao município. Vou pegar a base do IBGE e vou ver como é que questões socioeconômicas desses municípios, ou então dos municípios aí que não tiveram desempenho satisfatório ao longo dos anos. Aí fica a critério de vocês, né? Como é que vai ser esse afunilamento. Mas eu acho que vocês podem partir vou plotar esses gráficos aqui, que já tem um panorama, pelo menos inicial, da proficiência, vou discutir em cima dele, e no segundo momento vou afunilar. Vou tentar explicar esse gráfico. Assim, eu penso até que seriam as questões de pesquisa, talvez. Tipo, uma questão de pesquisa atenderia a esse ponto primeiro, e depois outra atenderia o segundo, que seria socioeconômica, e o terceiro seria para discutir as relações entre um e outro, talvez. Pode ser. Talvez, assim, a estratégia, não sei se importa muito, mas tem esse sentido. Eu acho bacana, mas tem que ver com a galera que fez a pesquisa da fundamentação se sustenta ainda essa ideia, né? Para poder a gente sair do nível da atividade anterior, né? Porque até aqui, onde você está mostrando, por exemplo, a gente discutiu na atividade anterior que eram as questões relacionadas à IDEB e tal, e aí um passo à frente seria, o que é que explica isso? Então, vamos aos dados socioeconômicos e ver as relações de explicação sobre as proficiências.
Se quiser fazer integrado, massa, que aí dá para fazer outras coisas. Se quiser fazer desintegrado, beleza. Aí vocês vão calcular o que é que vocês têm de tempo, de pessoas na equipe, o que cada um vai fazer e estimar esse tempo até o final. Usando uma dessas duas estratégias. Certo? Certo. E só para uma informação aqui, se eu não me engano, isso aqui é Itapsuma. Eu vim olhar aqui nos valores, acho que essa linha aqui mais alta é Itapsuma. Legal. Agora veja uma coisa aí, entenda uma coisa. Proporção, quanto mais o município tiver pouca escola, mais beneficiado ele vai ser. Certo? Então, toma cuidado com isso. Olha aí, as armadilhas. Beneficiado no sentido assim, Itapsuma tem uma escola, um estadual e um municipal, e elas se deram bem. Recife tem 180 escolas. Para você manter uma média alta, tendo uma quantidade de escolas muito, muito grande, é mais difícil. Então, possivelmente, se tiver um município na região metropolitana muito pequeno, que tem uma escola e aquela escola tenha tido boa proficiência, ele vai ter destaque em relação, inclusive, a Recife, né? Porque deve ser o município que tem a maior quantidade de escolas. Então, tem uma casquinha de banana aí que pode confundir na hora da discussão. Vocês entenderam isso aí? Entendeu, Gabriel? Sim, entendi. Sim, perfeitamente. Então, talvez o estimador proporção possa confundir. Quando a gente coloca média, mediana, as médias de proficiência, mediana de proficiência, aí pode diluir um pouco isso. Mas aí vocês pensam. Beleza. Certo? Acho que do nosso grupo encerramos a conversa. Eu acho. Beleza, pessoal. Se quiser marcar para a gente reunir, fazer alguma coisa. Professor, só para constar, a gente até tentou fazer um encontro ontem com o senhor, umas 4 e pouco, mas realmente questão de agenda foi incompatível. Aí vamos ver se essa semana a gente consegue fazer um. Certo. Vamos. Essa semana eu acho que eu posso na sexta-feira. Pronto, à noite, o horário? Pode ser à noite, 7 horas. Pronto, vou passar para o pessoal aqui e a gente vai confabulando sobre levantando dúvidas para poder chegar com material em mãos para poder tirar dúvida. Certo. Mas até lá vocês vão vendo aí essa questão socioeconômica, certo? Como é que a gente traz essa informação para relacionar ou não, ou relacionar ou explicar mais ou menos isso aí que o Gabriel já está apresentando. Não, pode deixar. Seria perguntar assim, beleza, essa escola que está tendo aí destaque, ou essa escola que está aqui embaixo, essa cidade que está aqui embaixo, porque ele está mostrando cidade, né? Quem é ela? Vamos caracterizar ela. Quem é essa cidade aqui? Ou, se for a nível de escola, quem é essa escola? Ou, se for a nível de aluno, ou quem são os alunos dessa escola? Como são as características socioeconômicas dos alunos dessas escolas? Certo? Ou uma dica a nível de publicação. Mas aí vocês acatam se quiserem, certo? Se eu fosse fazer esse estudo que vocês estão fazendo, eu faria a nível, pelo menos, de Pernambuco. Porque eu acho que vocês conseguiriam uma abrangência maior para publicar depois. Mas fica a critério de vocês. Vocês já selecionaram, já estão com a discussão aí em cima, já deve ter lido artigos ou legislação focada em Pernambuco. Então, fica a critério de vocês. Tá bom? Tá ótimo, professor. Pessoal do grupo 3, José Evandro, João Paulo, Dário e Luiz. Está por aqui, professor. E aí, Dário, tudo bom? Tudo jóia. Estou por aqui, professor. Tudo jóia, tudo tranquilo. Vai abrir o arquivo aí? Eu vi que você postou aqui
Botei o uns mapa, gráficos. você não gosta de cores? Eu gosto, é que eu tô enrolado ainda. Esse gráfico. Deu um trabalho para fazer ele. Mas as cores vão sair direitinho. Eu comecei. Primeiro eu deixei ele funcional, né? Aí agora a gente fazer. Ele já está com percentual, né? Agora a gente tentar fazer. Eu vou botar ele em cores, sabe? Tá tranquilo. Certo, eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Tá. José Evandro, o fundo musical é obrigatório? Oi? O fundo musical Ai, é foi obrigatório? mal, desculpa aí. Esqueci que o microfone estava ligado, desculpa. Porque eu tô feliz, muita coisa está acontecendo hoje. Vamos ver agora, depois do trabalho aí. Não, Pessoal, nada vai me abalar hoje. Nada vai me abalar hoje. Não crie, eu falo para vocês e repito, não crie intenção em cima dessas coisas, não. Aqui a gente está para aprender junto, discutir, e errar é comum. Ou Com acertar, certeza. ou refazer, ou... O professor, eu sou da vibe de que, tipo assim, eu gosto de aprender. Então, assim, o que eu já sei que eu sou bom, eu já sou, né? Então, eu quero saber o que eu estou errando, porque eu possa melhorar mais ainda, né? Então, suas críticas construtivas, para mim, é bem de boa. Seu jeito, eu levo de boa. Eu gosto. Não só o senhor, mas todos os outros professores que eu estou passando, eu acho perfeito. Pessoal, vocês querem falar um pouquinho aí como é que está o trabalho? Embora que a gente já conversou na segunda, mas assim, como é que está a divisão? Quem está fazendo o quê? Embora que eu já tenha essa visão aí, mas da última reunião para cá, como é que está? Deixa aí para os meninos falar e dar. Nós já tinha combinado, né, que faríamos duas duplas, uma para analisar os dados e uma outra para trabalhar em cima do arquivo. Só que aí, como a base da gente, ela, de uma forma geral, ela não é complexa, mas ela é muito grande, e aí tinha muita coisa para fazer no R, a gente preferiu fazer uma redistribuição, e os meninos estão trabalhando mais em cima da análise da escrita do artigo. E aí, de uma forma geral, agora mesmo, por exemplo, José Evandro pediu as variáveis que a gente está usando, e os três estão, cada um trabalhando em cima da própria escrita do artigo, né? E eu fiquei com essa parte mais voltada para o R mesmo. Porque aí ficou uma divisão assim, porque depois a gente vai interagir, mas nesse momento agora, até isso também o João Paulo me cobrou, mas a gente vai primeiro deixar ele pronto, depois a gente vai para o R e no outro momento a gente vai entender o que foi feito no R, né? Porque já tem um monte de coisa já feito no R. Então a ideia basicamente é essa, né? A gente está escrevendo e eu estou trazendo inicialmente contextos gerais, né, que a gente tenha debatido, e que vai ser discutido os resultados, né, em cima dos dados da rede municipal, do ensino fundamental e basicamente, nesses últimos dias, depois do nosso encontro, eu trabalhei em cima de ver qual gráfico seria mais interessante para a gente. Inclusive, depois eu quero ver com o senhor, tem um gráfico que eu gostei muito dele, mas eu não consegui montar, que é um gráfico que mostra, eu acho que ele mostra até, não sei se é uma mediana, ou se é uma média dos valores de todo mundo e coloca todo mundo nesse gráfico também. Ele é um gráfico bem interessante. Depois pode ver se é possível botar ele para rodar. Essa questão também, professor Rodrigo, estava eu e Dário no início, mas só como o Dário explicou aí, a base é muito grande e a Dário está usando outra linguagem de programação que é essa do Cloud, que eu não sei fazer, eu não sei utilizar. E aí Dário está fazendo mais essa questão de ir para lá e baixa, aí vai depois jogar para o R, e aí depois a gente faz uma discussão aí. Não me culpo por isso, não. Na verdade, assim, eu achei mais fácil, como o R tem uma biblioteca que é de SQL, professor, eu achei mais fácil trazer ela até para a gente ganhar tempo, sabe? Então, eu acho que a gente não perdeu com ela, ganhou, na verdade, porque aí a gente consegue, dentro dessa não, biblioteca... Não, estou falando dessa, não, estou falando do Cloud. Ah, sim, mas o Cloud já superou. Inclusive, eu acho que a gente bateu o recorde, acabou uma conta, né? De tanto usar lá, a gente bateu um tera, né? Está no segundo já está no segundo tera aí, é muito dado realmente.
E aí, o que ajudou a gente a analisar melhor foi justamente essa biblioteca, eu até deixei para os colegas, né, que é a biblioteca SQL e DF, que você consegue colocar dentro do código SQL e rodar super bem dentro do R, né? Certo. Alguém mais quer falar aí do grupo? Não, com relação à questão da divisão, aí como a gente já tinha conversado com o senhor na segunda-feira, foi uma questão de perfil, né? Dário tem uma formação na área de informática, tem uma formação aí que facilita ele manusear toda essa paralisação desses dados, né? Apesar que ele deixou muito claro para todos nós, né? Que para ele o R também era novidade, mas de toda maneira ele tem uma facilidade, dá para se verificar de maneira muito clara, né? Com o manuseio desses dados, dessas funções aí que são estabelecidas dentro do R, né? E aí essa divisão foi pensando também nessa questão, né? Só olha, quem é que tem mais familiaridade com essa questão de trabalhar esses dados em um sistema semelhante como a UR, e aí colocou o José e o Dário, foi o João para a parte de fundamentação teórica, desenvolvimento da parte escrita, né? Que é o que está acontecendo. Com aí a vinda de José agora para a parte da escrita, terminou que a gente avançou e tem já algumas partes bem desenvolvidas que o senhor, inclusive, já fez as correções. E com relação à problemática, né, da pesquisa, problema de pesquisa, vem a questão da educação inclusiva, né? A gente vai trabalhar o autismo, né? E aí a gente vai estar trabalhando essa questão da educação inclusiva, que são exatamente os dados que estão sendo trabalhados de matrículas, né? Que estão sendo analisados e verificados por nós. Certo. Dário, você acha que falta o quê para responder o que foi estabelecido nessa questão inicial, no objetivo? Veja, a nível de informação do R está tranquilo. Eu estou esperando agora o que a gente vai realmente colocar no trabalho. Até para não ter o retrabalho. Então, eu já consegui, de uma forma geral, entender todo o processo, todos os campos que a gente vai usar. Dá para gerar qualquer gráfico dentro do modelo, assim, os mais, né, assim, mais genéricos, está funcionando legal. O mapa do Brasil foi o que deu mais trabalho, assim, mas era erro de variável mesmo, de entendimento meu. Agora a gente definiu o seguinte: eu estou fechando agora, o último recorte que estou fazendo agora é em cima da inclusão, já que eu também vai trabalhar. Então, o que é que eu estou trazendo? Eu estou trazendo 2 cenários. O primeiro é em cima das idades, né, que a gente falou sobre isso, né? Eu tenho 3 dimensões. Eu tenho a dimensão idade, eu tenho a dimensão série, né? Ou seja, série, quando eu falo, é fundamental 1, onde ele está colocado o contexto, e também a questão da inclusão por sala, né? Tipo assim, quantas salas eu tenho unicamente, assim, aluno que está em uma sala só, um autista. Então, isso quer dizer que ele está inclusivo, né? Ele está incluído no processo ali. Então, a ideia é trazer. Isso já está pronto aqui já. Eu estou só refinando para ver como é que a gente vai colocar dentro do artigo. Mas já está, as queries já estão rodando direitinho. Eu estou fazendo já essa análise em cima de grupo by já. Então, eu já tenho. O que a gente tem que saber, professor, é se a gente vai desprezar os extremos, né? Porque eu tenho, por exemplo, eu tenho um aluno com 1 ano, mas pode ter sido um erro de digitação. Então, assim, é pegar uma amostra mais, sei lá, de repente aquela mais consolidada da quantidade maior de estudantes, né? Dos alunos de maior matrícula. Então, essas informações a gente tem que definir, mas a inclusão a gente consegue defender bem pela essa questão de ter um aluno por sala. Então, quantas salas eu tenho um aluno só? Então, pelo estudo que eu fiz anteriormente, a gente tem, na verdade, o seguinte: a gente tem quase 80% do total de autista colocado em salas com até 3 autistas. Então, ou seja... Essas informações são interessantes, tendo em vista que a problemática de vocês gira em torno da inclusão, né? Inclusão, exatamente. Pronto, exatamente. Em salas regulares. Pronto. Eu vi que vocês fizeram, na discussão que a gente teve, né? Antes de ontem, né? Vocês tinham feito bastante análise. É dessa forma mesmo. Você faz um monte de análise no início para ter uma visão, aí começa a clarear as coisas. Você começa a ter tabelas, gráficos, você tem uma visão geral. Depois você parte para responder aquilo que você estabeleceu no início. Eu acho que você já tem condições, com alguma mudança ou outra, algum filtro a mais ou outro,
de responder as questões, a principal questão que vocês levantaram lá em cima. Aí precisa começar a fazer isso. Tem vários gráficos aqui, mas nem a maioria não vai ser usado, né? Exatamente, isso. Então, você vai ter ali, sei lá, no trabalho de vocês, o mapa, os submapas, de repente, um gráfico temporal, vendo aquela evolução ao longo dos anos, e algumas coisas mais específicas relacionadas à inclusão mesmo, relacionadas às turmas, coisas desse tipo. Quantidade por turma. Eu queria até saber dos meninos, a gente não definiu se a gente não vai usar nenhum estado de referência, nenhuma UF, né? Eu fiz ali Bahia, mas assim, a gente teoricamente não vai usar, não faz sentido, né? A gente recortar um estado para fazer uma análise em cima dele. Né? Não sei se valeria a pena, entendeu? Dos números anuais, né? O crescimento anual. Agora, eu acho que é importante a gente ter essa amostra do todo, né? Como é que está distribuído no Brasil o TEA? Então, talvez seja o gráfico vai ser um gráfico mais genérico, né? Até eu coloquei um gráfico genérico, que tanto traz a região. Esse não seria o mapa, né? Com relação... Sim, o mapa, o percentual do mapa. Olha, esse valor que está no mapa aqui, até o percentual. Isso aqui é o quê? É o percentual? Percentual, tudo aí dá 100% dos autismos distribuídos pelo Brasil. É o primeiro, eu acho. Né? Isso aí. Aqui, beleza. Certo? Aqui, tá. Eu vou pintar isso aqui são percentuais, né? Mas isso, percentuais de acordo com a região, né? De acordo, não, está de acordo com o Brasil. Posso colocar a região também. Isso aqui coloquei 100%. Para ter 100%, é porque São Paulo dá 20 e poucos por cento, Rio de Janeiro tem mais 10%, se somar todos eles aí, porque tem estado que é muito pequenininho a amostra, sabe? Agora, uma coisa importante. Não, mas eu acho que tu está pegando esse aqui está por estado, não? Percentual por estado, ó. 7,82. É 7 aqui. É 17, aí Rio de Janeiro é 10 também. A soma de saúde dá 100%, que é a quantidade de autismo no Brasil. Certo? Luiz, liga teu microfone, Luiz. Faz o seguinte, Dário. Me manda essa tabela aí. Mando. Agora não, quando terminar. Tá. Tu vai me mandar com o arquivo, né? As siglas, os percentuais a nível Brasil, né? Pegando Brasil como 100%. Tá, certo. E os percentuais por estado, levando em consideração a quantidade dentro do próprio estado, né? Quantidade de autismo, não é a quantidade de estudante, né? Não, os percentuais, é tudo a nível percentual. Mas assim, porque eu tenho dois recortes. Eu tenho um recorte que eu fiz um percentual em cima de todos os estudantes daquela UF, certo? E a outra é só autismo. Certo. Aí esse aqui tá só autismo, ou seja, o meu recorte é todo sim. Isso aqui é autismo em cima de todos os autismos, né? Isso mas eu tenho outro também, em cima de matrícula geral. Eu posso fazer 2 mapas, entendeu? A gente tem que ver qual a gente vai usar. Não, me manda todas essas variáveis. Aí tu me manda. Tá, pronto. Acho que tu mostrou na segunda, se não me engano. Foi. Eu mando o arquivo, né? O arquivo. Agora, cada linha somente um estado, certo? Cada linha está só um estado, tem a quantidade, tem a UF e tem a região, né? Tá separadinho assim. Certo. Entendeu? Pronto, ok. Tá, manda para o e-mail. Ele é pequeno. Pronto. Ele é bem pequeno. Com relação, Dário, ao que você nos colocou, sobre se há uma UF a ser trabalhada, a gente tinha pensado em um município, né? Poderia, de repente, pegar a gente tinha identificado, eu acho que na Bahia, não foi? Foi na Bahia que a gente tinha identificado um número bem relevante lá de... Tu lembras? Dário? A maior... Aí estava falando do microfone multi aqui. A maior relação para cima da Bahia do Nordeste, certo? O maior destaque. Certo. Mas, pronto, assim, aí a gente vai trabalhar em dados com municípios, como a gente tinha pensado. Eu posso cruzar os municípios. Agora, assim, a gente em nenhum momento fala em municípios, né? Mas eu posso trazer de uma UF específica as escolas, as matrículas daqueles municípios. Os 10 maiores, por exemplo, entendeu? Não sei se é uma informação importante. Esse recorte pode trazer, né? A nível de tabela, professor. Vamos falar esse global logo, né? Depois pode fazer o afunilamento. Eu acho que você já tem condições. Se tu me manda essa tabela, eu vou fazer esse mapa. 3 mapas, um do lado do outro, relacionado aos percentuais. E aí você... Luiz,
Luiz, tem microfone, Luiz. E aí, eu aconselho vocês já começarem a discutir, certo? Em cima de alguns dados que vocês já têm aí, que já é suficiente para discutir. Para depois a gente fazer uma... Lembra que eu tinha falado com vocês? Vamos discutir o geral, o panorama, mostrar a discussão do panorama. Depois a gente faz uma ou duas perguntas propositivas, implicativas, na verdade. O que implica tal coisa, o que está mais relacionada. Aí a gente pensa junto. Tá, uma outra informação importante, professor. A gente, como as matrículas elas se repetem, se repetem não. Como o mesmo aluno ele recebe matrículas distintas durante os anos, a gente fez um recorte 2020, tá? Esse recorte aí é um recorte 2020. Agora, na DPL, deu para cada base lá um recorte histórico, tá? Mas aí tá um recorte, porque ia ficar meio... Imaginamos que ia ficar meio furado. Então, a gente fez um recorte 2020. Tudo Pode bem, ser, mas né? lembra quando a gente discutiu que o primeiro gráfico de todos, ele vai ser um gráfico temporal, que ele vai mostrar ao longo do tempo. Agora, eu não sei como resolver isso aí, não, sinceramente. Porque o aluno ele vai se repetir, aí o contexto vai ser número de matrícula, na verdade, né? Ao ano, né? Seria o histograma, né? Que a gente estava falando. Não é pessoa. Seria o histograma, não? Pessoa. A gente não está analisando pessoa, a gente está analisando matrícula. Porque gráfico, seria aquele histograma? Isso aí a gente chama de gráfico de barra, mas a variável ela é acumulada. Então é como se você tivesse um monte de barrinha aqui subindo, você vai ver que ela está subindo. Agora a discussão é em cima de quanto essa proporção, o quanto está essa subida. Mas me diga uma coisa, pelo fato de a gente não conseguir identificar quem é um aluno de um ano para outro. Não importa, porque é acumulada. Você já vai discutir no texto que aquele é um gráfico de frequência acumulada. Então, o gráfico de frequência acumulada é todo mundo que estava no ano seguinte, ou a maioria, parte para o ano subsequente com mais gente, que é novos matriculados. E quem sai? Quem desiste. Mas como é que eu sei que ele saiu? A gente não sabe, né? A gente sabe que... É verdade. A gente vai sempre pensar... Pronto. Então, a gente vai pensar que o crescimento nunca não sai ninguém, né? Está tratando só do crescimento ou não das matrículas, né? Não tem como saber quem entrou e quem saiu assim, desse jeito. O que a gente pode fazer é descobrir qual é a razão de crescimento. Quanto isso... Isso é uma das coisas que a gente mais quer tentar entender, né? Entender a razão do crescimento, as razões associadas ao crescimento, que é um debate dificílimo de fazer. A razão que eu falo é a razão numérica. É a razão assim, entendi. O quanto esse valor sobe a cada ano. O quanto essa média proporcional sobe a cada ano. Isso é o que eu chamo de razão. Sobe 10% a cada ano, sobe 15% a cada ano, sobe 40%. Isso textualmente, né? Tá. Então, eu vou tentar montar isso no R. Eu só quero saber de, por exemplo, vamos fazer um exemplo numérico. Eu tenho agora 10 matrículas. Ano que vem eu tenho 15. Então, esse número vai ser 50%, é isso? Isso, mas é a média de todos os anos, né? Mas... A média das proporções que subiu. Tá? A média das proporções. Tá. No primeiro ano foi 50%. No primeiro ano subiu 2%. E sempre em relação ao ano anterior, não é isso? Isso, aí depois você pega essas proporções e tira a média dela. Aí você vai ter a média de proporção de subida ao longo dos anos. Isso está muito longe do meu alcance, mas eu entendi. Você pega... Está instintivo para mim, entendeu? Cada ano você pega o quanto subiu. Quer dizer, o ano anterior e o ano na frente. Aí tira a proporção de quanto subiu. O da frente. Anterior e da frente. Tira a proporção. Depois você vai pegar essas proporções e tirar a média dela. Tá, entendi. Certo, entendi. Isso aí faz no Excel. É bem tranquilo. Pode ser no Excel. Né? O ruim do Excel, porque, assim, eu desisti do Excel. Porque eu não consigo ler o arquivo no Excel. Então, não tem porque eu vou usar Excel, entendeu? Tipo, eu até pensei em levar para o Excel, fazer as manobras lá. Mas se o próprio dado é tão grande que o Excel não abre. Aí pode ser que eu me depare com a situação que eu não vou usar o Excel. Então, eu tenho que fazer no R, entendeu? Essa é a questão. Eu desisti. Assim, eu gosto muito do Excel, amo Excel, mas agora fiquei sem Excel. Mas aí a gente pega esse dado, de maneira específica, já trabalhado no R, né? E faz essa análise e geração até de gráfico no Excel, entendeu? Eu vou fazer, professor. Não é isso? Vou fazer
Gráfico não, só esses cálculos. Nível Brasil é? Okay. Nível Brasil é? Isso. Nível Brasil, tá. Nível Brasil, vai particularizar a região, por região? Por enquanto, não. Vamos fazer panorama geral aí. Vamos ver o tempo aí que dá e, no final, se der, a gente faz uma particularidade. Né? Assim, o time de vocês, na média geral aí dos 4, tá ok. Então, mantenham esse tempo aí, que eu acho que vocês vão chegar daqui a 2 semanas com o artigo pronto. Agora precisa manter essa parte final, é mais importante, que é você dar sentido à questão que você levantou lá em cima. Certo. Beleza. Essa parte de discussão, ela é um pouquinho trabalhosa, porque você vai plotar o gráfico, vai colocar lá e vai começar a discutir. E uma discussão bem fundamentada, ela tem que trazer a literatura para andar junto com você durante a discussão, né? A gente verificou aqui que a média de aumento proporcional ao longo dos anos é de, sei lá, 25% por ano, a cada ano. Beleza. Tem alguém que fala isso também, que chega próximo, que discute sobre esse crescimento? Então, traz na hora da discussão, o autor cita e vai discutindo junto com a literatura. Que seria um casamento. O ideal é ser um casamento entre o que você está achando nos dados e o que é discutido já na literatura até o momento. E aí esse casamento você vai discutindo junto ao longo da sessão de discussão. E aí tem 3 cabeças aí para fazer isso agora, né? José Vando foi realocado aí para o grupo aí de discussão, já que vocês têm boa parte aí dos resultados encaminhados, concentram esforços aí nessa parte de discussão. Tá bom, pessoal? Ok, professor. Ok, professor. Perfeito. Estou mandando agora o e-mail aqui com os dados, viu? Está indo agora. Tá bom. Pessoal do último grupo aí. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Opa, Léo. Fiquem à vontade aí para... O senhor vai abrir o arquivo aí? Pode ser. Apesar que o senhor já conhece o arquivo, né? A gente se reuniu segunda-feira. Na verdade, a gente não modificou nada no arquivo. Só vou explicar para o senhor que, depois que o senhor saiu da reunião, o que a gente fez. Ó, tem uma cópia aqui, eu não sei qual é o... Eu coloquei só uma tabelinha aí. E os pontos que a gente decidiu depois. Tem uma cópia aqui? Não é a cópia não, é o de baixo. Essa cópia aí foi um engano aí. Pronto, depois da nossa reunião, professor, que foi segunda-feira, não foi? A gente conversou sobre alguns pontos. A gente foi lá na análise realizadas e eu coloquei lá uma colinha, o senhor vai ver lá. Essa colinha, a gente viu, depois do diálogo com o senhor, que tinha muitos erros. Por exemplo, um professor que aparecia, né, que ele aparece por turmas. Então, tinha muitos erros, porque, por exemplo, um professor X, em 2020, ele apareceu 21 vezes. Então, a ideia era tratar como um único professor. Então, isso está gerando um montante muito grande. Aí a gente definiu 7 pontos para a gente trabalhar. O primeiro foi discussão lá com o senhor, que era a relação do professor com deficiência e o professor sem deficiência. Quando eu fui fazer isso, professor, deu muito trabalho, aí eu pedi ajuda de Dário, acho que foi ontem, né, na terça, eu pedi a ajuda dele porque eu não estava conseguindo fazer isso no SQL, mandei até uma mensagem para o senhor,
E quero agradecer a Dário, né, pelo suporte aí. E a gente conseguiu fazer esse filtro aí, onde eu consegui gerar uma tabelinha que está lá embaixo, professor, nas análises realizadas. A gente vai refazer essas perguntas aí. Tá lá. Isso aí, professor. Pronto. Esses são os pontos que a gente vai levantar, que estamos levantando, né? O primeiro é essa relação do professor com deficiência dos sem deficiência, né? Para tirar esse percentual por ano. E agora eu estava hoje, né, tentando fazer esse segundo ponto, que é plotar esse gráfico ao longo desses anos, para que eles apareçam, né? Eu estava fazendo isso hoje, mas foi um pouco corrido. E esse terceiro ponto, essa tabelinha vai nos ajudar a trabalhar esses 3 pontos aqui. Eu tô na base, né? Eu não sei se é por questão de tempo. Viviane está bem comigo, Amanda apoia também. A gente se dividiu, não é separado junto, posso dizer assim, que a gente passa o sábado e domingo conversando e mexendo, trabalhando na base. Mas eu acho que agora, depois da reunião com o senhor, a gente encontrou um caminho. Esse caminho está listado aí em 7 pontos, onde a gente vai começar a trabalhar para gerar os resultados e as discussões, professor. Bom, basicamente foi isso que a gente fez. Qual a minha maior dificuldade? A base é muito grande, né? Consequentemente, minha máquina ela não consegue rodar o volume todo. Inclusive, lá no site do base de dados, né? Ele dá uma opção lá de você puxar direto. Eu tentei fazer isso agora à tarde, mas a minha máquina ela tem 4 GB de RAM e ela não consegue. Aí eu fico naquela coisa, fico gerando, baixando, tipo fazendo recortes para poder analisar e gerar o que eu quero. Então, são esses pontos aí, a gente vai... Pode falar, pessoal. O único ponto aqui que vai exigir uma base maior é esse ponto 1 aqui, ó. Mas o ponto 2, por exemplo, aqui você já vai sair lá do base dos dados com a base só de professores que têm deficiência. Então, essa base aqui, para responder essa questão 2, ela é uma base pequena. Ela é isso aqui, ó, 5.800 por aí. Mas, porque isso aqui é multiplicado por ano, né? Mas você vai fazer o seguinte. Essa é crescimento ao longo dos anos, tudo bem. Mas eu entendi agora o que você está dizendo. Que eu estava trabalhando na base completa e estava dando mais trabalho. Você mas eu já tinha feito isso antes. Ó, 5.000, vamos botar aqui, 10, 20, 30, 40. Você vai ter aqui uns 50.000 linhas, 60.000 linhas. Isso é pouco, sim. A nossa que a gente trabalha no INDEP tinha mais que isso. Então, se você já filtra lá na base dos dados, todo mundo que tem as deficiências... Vocês estão trabalhando com esse tipo de deficiência aqui, é específico ou não? Porque esse 12, 17 e 20 aqui é o quê? Eita, deixa eu me lembrar, professor. São os anos que a gente vai analisar, professor. Os anos de 2012, 2017, 2020. Porque a gente queria analisar anos que tiveram antes daquela lei de inclusão e depois dessa lei de inclusão, entendeu? Certo, tudo bem. Aí é que fica menor ainda a base, tá entendendo? Porque vocês podem se filtrar por esses anos aqui, a base vai ficar menor. Então, chega lá no base dos dados, faz a filtragem de todo mundo, todos os professores com a característica de deficiência, que aí já diminui bastante, vai ser isso aqui, causando específico. Aí pronto, daí para frente, leva essa base lá para o R e trabalha em cima dela. Ok, professor. Esse daqui em específico, aí essa pergunta aqui, ó, relação do professor com deficiência e sem deficiência. Isso aqui, realmente, a base é um pouquinho maior. Porque aí você vai ter que pegar os dois. Ô, professor, mas essa primeira pergunta não já estaria nessa tabelinha aí da gente, não? Pode ser. Não sei o que vocês estão chamando de relação aí, mas pode ser, depende da discussão. Relação, eu acredito que seja diferença em percentual. Será, ao meu ver, acho que é isso. Tipo, mostrar o percentual. O que tem muito e o que tem pouco. Nesse caso, com deficiência, pouco. Só que isso aí seria descritivo, né? Não seria um gráfico, na verdade. Pode ser, mas assim...
Entendam quem está lendo, o revisor que está lendo um artigo, ele vai dizer, beleza, tá bom, tem menos deficiente, bem menos. Só tem essa informação? Você pode me dar mais alguma informação? Não? Qual a região? Alguma coisa assim? Porque isso aqui é meio que óbvio, né? Embora que precise ter ela. Eu acho interessante ter, até para você ter uma ideia de que esse percentual é menos de 1%, né? Sim, senhor. Bem menos, na verdade. Menos de 0,5% no geral, assim. A gente está com outra dificuldade também, já aproveitando, professor. Esse ponto 6 aí, a nossa tabela ela não é separada por região, e só por estado. A gente precisa de um auxílio para agrupar isso. Cada estado na sua região, criar uma variável para a região. Isso aqui você vai fazer isso no R depois que você trouxer para o R a base já só com deficiente. Certo. Eu sou deficiente, aí você vai fazer isso. E aí, isso aqui eu posso ajudar vocês. Pronto, amanhã eu vou aperrear o senhor, mandando mensagem para o senhor. Pronto. Isso aqui você vai criar uma nova variável. Sim. Chamada região. Cada sigla no... Isso. Se for isso, eu chamo de Nordeste. Se for Pernambuco, Piauí, tal, eu chamo de Nordeste. Acho que alguém de algum grupo aí já fez isso. Ok. Escolaridade. Bom, as perguntas... Pode falar, Zé. As perguntas... Professor, me tira só uma dúvida aqui. A única forma de avaliação sua vai ser esse artigo ou não tem outro método, não? Não, para essa fase, né? Essa fase. A gente teve as fases anteriores. Pronto. Aí como é que vai ser as outras fases anteriores? Tá aqui. Aqui, ó. Pronto. Aí cada um vale 2 pontos, como é? A fase 1, pronto. A fase 1... Essa aqui foi seminário, essa aqui foi aquela atividade com a base do IDEB, e essa aqui foi o projeto final. Aí, nessa fase aí, como é que seria? 2, 2, 3, a pessoa ficar com A, B, C? Eu vou ver. Aí eu compartilho com vocês o mais breve possível. Pronto, tá certo. Apoio a visita, tá certo, professor? Obrigadão. Eu acho que as perguntas de vocês estão suficientes aqui. Depende de como vocês vão responder, né? Mas tá ok. Pronto, professor. Agora eu já vou começar já a colocar mais coisas aí para a gente sentar e já começar a discutir já. Depois da reunião ficou muito claro assim, a direção que a gente vai tomar. Inclusive, a gente não voltou lá para os textos, porque eu estava trabalhando na base, mas vou retornar lá as correções que o senhor indicou lá, também na parte que eu escrevi, e continuar aí na base. Certo. A Viviane não pôde estar na aula, porque ela teve um problema lá na casa dela. Tudo bem. Tem mais alguma dúvida aí, Léo, sobre essa parte? Não, a minha dúvida era mais... Assim, eu acho que eu estava pensando muito alto e não... Eu já tinha feito isso nesse ponto 2 e não recuei no pensamento. Eu estava trabalhando com uma base de quase 1 GB, então minha máquina ficava rodando, processando, eu ficava esperando. Mas aí o senhor já iluminou, hoje à noite eu já vou trabalhar com isso. E amanhã já vai ter algumas coisas aí para a gente discutir. A única coisa que você precisa de todo mundo é essa primeira pergunta aqui. Sim, certo. Pronto. E amanhã eu mando uma mensagem para o senhor lembrando esse ponto 6 aí, né? Para agrupar por região. Tá certo? Ô, professor, o senhor tinha dito que ia olhar aquela parte lá do artigo da gente? Qual delas? Eu já li. Não olhou, não. Não, leu não. Não leu ainda não, professor. Não, só leu a minha parte, mandou modificar, só a minha mesmo, na hora. Né? Essa introdução aqui eu já li, de retorno, não, né? Não. Pronto, eu vou fazer isso. Tá bom. Beleza? Tá certo. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa a mais? Tem alguma dúvida? As reuniões individuais, eu acho elas mais produtivas, assim, com o grupo, porque a gente foca no que o grupo está pensando e nos problemas do grupo, né? Eu acho que
a próxima, a gente pode fazer assim. Quem quiser ficar presente, fica presente. Mas a gente divide os horários e fica só com um grupo ali. Eu acho que fica mais produtivo. Eu aviso a vocês a distribuição dos horários na próxima quarta-feira. Eu só quero que essa semana, pessoal, vocês se dediquem. Eu sei que todo mundo está se dedicando, dá para ver aqui o trabalho de cada um, né? Mas que vocês se dediquem um pouco mais para a gente chegar aqui no dia 16. Na verdade, aqui vai ter uma semana vaga, né? Então, vocês vão poder trabalhar. Vaga entre aspas, porque todas as semanas aqui elas estão sendo dessa forma, né? A gente está só orientando vocês aqui. Mas não vai ter aula nesse dia aqui, vai ser um feriado. Não que vocês precisem trabalhar no feriado, mas ao longo da semana, tem uma semana a mais aqui. Então, próxima semana a gente discute caminhada de vocês e a gente só se vê 15 dias depois, seria a apresentação e entrega final dos trabalhos. Seria no dia 16. Beleza? E aí, como o Josevando falou aí, eu vou estabelecer aqui a divisão de acordo com a complexidade aqui de cada etapa dessa. Mas tendo em vista que são 3 etapas aqui, a primeira foi bem tranquila, que foi a parte de seminário, né, e a parte daquela avaliação via form. Bem rapidinho, vocês lembram. Aqui foi já em grupo, a parte do IDEB, a avaliação do IDEB lá, já no R. E aqui é o projeto final de vocês. Certo? Aí eu vou colocar aqui os percentuais do que cada etapa dessa aqui compõe a nota final. Embora que a nota, ela não é nota, né? Ela é conceito. Não sei se tem alguém aqui no primeiro semestre, acho que já sabe disso, né? Na pós-graduação não é nota, é conceito. Tá bom? Abraço, pessoal. Essa semana eu digo uns dias aí, o grupo que puder participar das reuniões extras aí, a gente se reúne. Obrigado, professor. Boa tarde. Valeu. Obrigado, Valeu, pessoal. pessoal. Valeu, tchau, Até tchau. mais. Tchau. Professor. Valeu, boa tarde, pessoal. Até mais, pessoal. Rodrigo, vai me desculpando aí, Rodrigo, porque eu tive que dar entrada na licença. Tranquilo, Bruno. Fique tranquilo.